por sua bondade, que tem nos sustentado mais um dia. O Senhor tem nos agraciado de chegarmos até aqui e estar em sua presença. Sabemos que não somos dignos, mas nos apresentamos diante de Ti, Senhor, através daquele que se tornou digno por nós, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos por tudo. Pedimos que a sua graça, a sua unção, a sua sabedoria, a revelação preencha todo o nosso ser. Que a luz inacessível da sua glória ilumine os nossos pequenos corações. Faça resplandecer sobre nós a luz da sua paz. Nos ajude a transpor o vale deste mundo, o vale da morte, o vale do nosso eu, do nosso compromisso humano, que muitas vezes se torna maior
mais necessário, aparentemente, do que o Senhor. E quando isso acontece, nós estamos em risco sério, Pai. Estamos entre a morte e a vida. E sabemos que para ter a vida é somente tendo o Senhor. Então nos ajude sempre a escolher a melhor parte, como Marta e Maria. Uma escolheu a melhor parte, que é estar aos seus pés, e a outra estava ocupada com seus afazeres, com seu cotidiano. Quantas vezes isso se torna maior, Pai, e o Senhor fica em segundo plano. Mas aquela que estava em teus pés foi bem-aventurada, foi mais que feliz. Então nós queremos ser mais que felizes, Pai, renunciar a nossa vida e estar em seus pés, ouvindo a sua palavra, pois ela é a semente original, ela é a semente da vida. Glória a Deus. Ela é o pão que alimenta toda alma que tem fome e sede de justiça. Que o Senhor venha nos alimentar, Pai, de uma maneira simples e sólida, que nos dá segurança, que sela o nosso coração e nos faz dar passos firmes como filhos e filhas do Senhor, testificando e glorificando o seu nome acima de tudo, acima das dores, acima das preocupações, das dificuldades, muitas vezes acima da necessidade, o que não é fácil, Senhor, estarmos desta maneira, mas desejamos chegar neste patamar, onde o ruído mundano e até mesmo as nossas dores e sentimentos fique para trás, e nós estejamos além do véu, na sua presença. Fale conosco através da inspiração da sua palavra e nos ajude mais um pouquinho. Te rogamos isso humildemente em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Nossa leitura, Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 27, depois pularemos para o 37 até o 43. Amém? Amém. Mateus 13, 24 em diante. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? Versículo 37. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo.
e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus abençoe. Pode se sentar. Glória a Deus. Vamos deixar como título a boa semente. Amém? Graças a Deus. A palavra de Deus sempre oferece a cada um de nós a oportunidade de nos tornarmos melhor cada dia, pois é uma oportunidade de regeneração, de salvação, de vida eterna, que Deus tem oferecido a cada um de nós. E Deus oferece, deixa livre para o homem escolher, para a pessoa escolher. Deus fez isso desde a sua criação no Éden, quando Ele criou Adão e tirou das costelas de Adão a Eva, e ordenou que eles não tomassem, não tocassem ou comessem o fruto da árvore que está no meio do jardim, pois se eles o fizessem, eles morreriam. Então ali Deus trouxe uma ordem da sua palavra, como que todas as coisas subsistem, foram criadas pela palavra de Deus. Então nós vivemos debaixo da palavra de Deus. O irmão Brana disse assim, a palavra falada é a semente original, é o nome da mensagem, no parágrafo 76. Ele disse: isso é a palavra de Deus. Portanto, a palavra falada de Deus é a original. E tudo que Deus criou, falou a existência, é o original. E você não pode hibridizar alguma de sua criação secundariamente. Esta foi a razão porque Eva pôde fazer o que ela fez com a sua própria semente, porque ela não estava na criação original. Ela é um subproduto do homem, não estava na criação de Deus. Deus criou toda a coisa, e então Ele tomou uma parte da sua criação e fez uma companheira. Agora recordem, 79. Cada palavra de Deus é a semente original. Deus plantou tudo na terra através da sua palavra. E contanto que você permaneça com a semente original, isso se produzirá de volta e se reproduzirá outra vez. Se hibridizar isto morrerá.
e Eva, a mulher, a primeira coisa híbrida que já existiu. Isso é um tanto quanto forte da parte de Deus para nós. Talvez são coisas que nunca ouvimos, nunca tivemos oportunidade, e Deus traz a oportunidade de sabermos que todas as coisas subsistem pela palavra de Deus, e tudo, conforme a palavra de Deus, é a semente original. Poderíamos tomar vários ângulos, Deus nos ofereceria vários ângulos para mencionar essas grandezas, essas grandes coisas. Nós lemos a parábola do semeador. Quando nós podemos analisar esta parábola, talvez muitos, por que não dizermos aí 98%, 99% da população religiosa não conhece isso. Se a população religiosa não conhece, muito menos a comunidade não cristã, que nem se aproxima da palavra de Deus. Para saber destas coisas, como nós sempre dizemos, o maior desafio é crer na palavra de Deus. E o Senhor Jesus, contando a parábola da semente, quando voltamos ao princípio e olhamos a queda através da mulher, e a mulher se dirigindo ao homem, o Senhor Jesus estava referindo a isto. Por quê? Há muitas maneiras que poderíamos olhar dentro da Bíblia e ver o relacionamento conjugal expressado, como expressou Davi: ao varão abençoado, a sua mulher será frutífera, né? Como a árvore frutífera ao lado da sua mesa. Ou seja, ela vai ser uma ajuda, ela vai ser uma bênção, ela vai cuidar do lar, ela vai cuidar dos filhos e muito mais do esposo, pois ela foi criada para ser adjuntora, né? E ao ser criada para ser adjuntora, ela cometeu a infração de ouvir a serpente, porque a mulher, estando como uma terra frutífera, frutificará, dará aos seus filhos serão como frutos ao redor da mesa. Então está falando de uma terra, não está? E esta terra, a qual Satanás tomou posse antes que Adão a possuísse. Isso trouxe a queda. Talvez as pessoas não podem, nem imaginam o que isso é, porque foi o pecado original e o Senhor Jesus estava referindo a ele. Quando Eva estava andando, como disse o profeta, solitária, sozinha, talvez em suas ansiedades ou ociosidade, né? A serpente encontrou com ela, puxou-lhe o diálogo e aquilo foi gostoso para ela, e ela sentiu que aquilo era desejável. Então ali estava o inimigo jogando a sua semente no campo de Adão, e logo que isso aconteceu, ela despertou e foi com aquilo e entregou a Adão. Então nós vemos ali nascendo as duas vinhas. A vinha da palavra de Deus, a semente de Adão, mas a vinha falsa de Satanás por meio da serpente. Então isso ocasionou
todo o pecado e todo o desarranjo que há no mundo. Então Deus propôs Ele mesmo ser o Salvador. Então Deus vem sustentando a sua palavra, e tudo o que nós devemos fazer após Deus ter se tornado um de nós. Como que Ele se tornou um de nós? Então Ele tomou o mesmo caminho que Satanás trouxe a queda. Como o mesmo caminho, estou me referindo à parte feminina, porque foi através dela que veio a queda, e o Senhor Jesus disse que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente. Mas sabemos, o profeta ensinou, a mulher não tem semente. A semente da vida está no homem. Então Deus criou os genes, colocou no ventre de Maria e nasceu através da parte feminina para aniquilar a semente da serpente e para trazer sobre nós a libertação daquele pecado original. Então, como lemos, o irmão Brana disse que Eva foi a primeira coisa híbrida que existiu. Não é que ela é um produto misturado de homem com outra coisa. A expressão do profeta é a primeira coisa híbrida, ou seja, que deixou hibridizar-se, ou seja, deixou ser misturado. Ela deixou ser misturada com outra raça que não era dela. Deus ordenou que cada semente produza segundo a sua espécie. Então o homem produz homem, o cavalo produz cavalo, o macaco produz macaco, e a ciência está brigando e querendo provar a teoria da... Como é que chama, Julinho? Evolução. Da evolução, que o homem veio do girino, o girino foi crescendo, sabe? Até se tornar o grande. Então essa é a evolução científica, mas a palavra de Deus disse que cada um produza segundo a sua espécie. E então a primeira hibridização foi a mistura da raça humana com a raça serpente. Isso é assustador para o incrédulo, mas para os filhos de Deus é a verdade. Então, a essa mistura, Satanás, diz o profeta, que sabia que Deus tinha um plano, ele não conhecia, e sabia como seria feito, então ele pulou na frente. Ele fez isso, então ele misturou, ele hibridizou o animal com o ser humano. Então nós vemos que nasceu de Eva meio humano e meio serpente. Por ser a serpente um animal tão próximo e semelhante ao homem, isso ficou escondido dos olhos humanos. Para muitos, essas palavras serão motivos de chacota, de zombarias e piadas. Se você procurar na internet, você ouve pregadores esclarecendo isso da parte de Deus, e tem os zombadores que não creem e põe alguém dando aquelas risadas escancaradas. Depois ele sofrerá esse juízo, porque ele ouviu, teve a oportunidade, mas ele é tão semente da serpente quanto foi lá atrás. Mas hoje existe a semente da serpente? Não. Deus acabou com ela no dilúvio. Mas se não existe, como que vamos afirmar hoje que eles são raças cainitas? Porque os mesmos demônios que entraram na raça cainita
e ainda, estando na raça cainita, trouxeram tropeços e pecados sobre os filhos de Deus. Aqueles espíritos que caíram do céu, anjos caídos, entraram nas pessoas e lhe trouxeram essa perversão de vida. Foram mortos as pessoas, mas esses demônios ainda estão aí. Melhor dizendo, eles estão por aqui, no mundo, na terra. Então, todo cuidado nosso agora, depois de nós nascermos nesse mundo, pela via do pecado, ou seja, nascidos através do sexo, Deus se fez homem e nasceu por meio da mulher, porque o pecado veio através da mulher. Mas, então o profeta ensina, se a mulher trouxe morte, agora ela está obrigada por Deus, ordenada por Deus, a trazer vida e sentir-se dores na sua conceição. Então, essa é a palavra original de Deus. Toda mulher, até que esse mundo se acabe, sofrerá esta pena. O homem sofrerá a pena com o trabalho de seu rosto, receber a sua alimentação. Então essa é a palavra falada de Deus. Deus ordenou, não tem quem possa mudar isso. Então poderíamos, irmãos, tomar vários ângulos desta palavra de Deus e abordar para que sejamos ajudados, melhorados a cada dia, em busca da nossa perfeição. Como é que nós vamos lutando para o aperfeiçoamento? É ouvindo e lendo a palavra falada de Deus. Porque a palavra de Deus é a semente, como nós lemos, o Senhor Jesus disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O que é isso então? Que é o Filho do Homem? Filho do Homem, Deus, Emanuel, Jesus Cristo, na qualidade de profeta. Deus enviou profetas, mas agora Deus se tornou homem, e esse homem é Deus e é profeta, então ele é o profeta Deus, Jesus, na terra, trazendo a boa semente de vida eterna, porque ele é essa palavra. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que nós conhecemos por verdade é a palavra de Deus, não é isso? Então ele é essa palavra. Então ele trouxe o ensinamento aos apóstolos. O irmão Branham mostrou e nos ensinou através do Espírito Santo que Jesus Cristo é a nova criação de Deus. Ou seja, em Cristo Jesus é o começo de uma nova criação, e nós fazemos parte desta nova criação, e nós estávamos nele. Então nós vemos todo o seu trabalho, o processo, ele trazendo a semente original, pois ele era o grão semente. No grão está a vida, então ele é a vida eterna. E ele disse: se o grão de trigo não morrer, ele ficará só. Mas se ele morrer, muitos frutos ele há de dar. Então já havia a vida nele, e quando você planta um grão, nasce vários outros grãos. Não é assim? Então essa é a semente de Deus. Ainda podemos olhar que ele disse em São João 15, que ele disse:
Eu sou a videira verdadeira e vós os galhos. Todo galho em mim que não der bom fruto, meu Pai vai cortá-lo. Então podemos olhar e ver essa semente. Jesus foi plantado, nasceu uma árvore noiva, mas também houve profetizado em Joel que haveria 4 espécies de pragas, né? Essas pragas é a locusta, a lagarta, pulgão e a aruga. Se você olhar essas 4 pragas que devora a lavoura natural, agora também comendo e acabando com a lavoura de Deus. Então vamos olhar outra vez dentro da parábola que dormindo os homens, disse o Senhor Jesus, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Sabemos que os nossos irmãos apóstolos eram filhos deste reino, trouxeram a doutrina verdadeira, mas quando eles morreram, o diabo veio e trouxe, implantou outra vez na mulher, ou seja, agora a igreja, a sua semente doutrinária, matando a igreja de Deus outra vez. Isso começou quando? Começou lá pelo ano 300, aquele cavaleiro do cavalo branco, é o mesmo, fazendo parte desta praga. Então nós falamos aqui em 4 nomes, né? Do pulgão, a aruga, a lagarta e a locusta, mas temos eles apresentados em Apocalipse, cavalo branco, vermelho, negro e amarelo. Então você vê que esse foi o que vieram e sugou a vida da igreja de Deus. Sugou como? Então ali estava a árvore noiva em formação. Jesus, ele é o tronco. Do tronco onde procede a vida. E sabemos que a árvore noiva, então, como pregou o profeta, formada pelas eras, esta árvore noiva, então chegou agora no último tempo que esta árvore noiva foi resgatada, como Deus prometeu que ele a resgataria, e para isso ele enviaria um profeta, porque a palavra de Deus vem somente ao profeta. Então aquela palavra semente foi plantada no chão, ressuscitou o 3º dia, e no 50º dia ela já frutificou, derramando o seu espírito, e daquela semente única, Jesus, lá no cenáculo já tinha 120 que foram preenchidos, e assim foi crescendo. Mas também ela sofreu muito ataque por parte desses animais. Esses animais, temos que saber que eles, uns picam a folha, tiram o companheirismo, outros sugam a seiva da árvore e ela até morre. Então, são 4 espécies de morte, que cada uma atua de uma maneira, e ao decorrer das eras, nasceram grandes galhos, são todos enxertados nessa grande oliveira, no grande tronco que é o Senhor. Mas ele disse que o galho que não desse o bom fruto, ou que não desse fruto, seria podado. Então você vê que cada galho colocado, entrado ali, ou todo o sistema religioso, você encontra que ele está na palavra de Deus. Todos eles têm o seu princípio bíblico. Então, como que fazemos então nisso? Se todos estão ali,
mas nenhum deles produzem vida 100% da palavra. Ou seja, então eles têm hibridizado a palavra de Deus, a boa semente. Eles têm hibridizado a boa semente da palavra de Deus. Então você pode ver que o Senhor Jesus disse, ainda nessa mensagem da semente, na parábola, que parte da semente caiu no caminho, ou seja, à beira do caminho. Outra parte caiu no meio de pedregais, ou em cima. Outra parte caiu no meio de espinhos, e uma parte caiu em terra boa. Então, a Bíblia diz aqui, caiu à beira do caminho, os homens vieram, pisaram e ela não cresceu. Você vê onde as pessoas passam, o chão fica batido, não nasce nada. É o caminho. Não adianta você plantar, eles vão pisar em cima. Então tem semente que não vai para cima porque são pisadas pelos homens. Outras que é caída no meio dos espinhos. O Senhor Jesus diz que aquilo ali é semelhante ao que ouve a palavra, mas os prazeres, os espinhos do mundo não deixam crescer. Irmãos, nisso nós devemos tomar cuidado. Tem tantos espinhos pequenos que nós nos envolvemos. São coisas corriqueiras que a gente fala. Então são pequenos espinhos que nós poderíamos parar e enumerar muito deles. Quase que um dos grandes e piores que existiu na vida inteira é televisão, e ainda é novelas. Por mais simples que sejam, são novelas. Por mais simples que sejam filmes, não é para agradar o Senhor. Mas nunca despertamos, e aquilo está sempre nos sufocando. Como eu disse ao outro culto, às vezes temos que sair do culto em casa, a primeira coisa que temos que assistir o programa de televisão, a bênção de Deus fica para trás. Então são pequenas coisas que ainda é prazer da nossa carne, que estão como espinhos nos sufocando, tirando a vida de Deus de nós. Então quando a palavra do Senhor diz renúncia, é tudo, não é alguma coisa, é renunciar a si mesmo. Então poderíamos passar por casamentos, maneira de vida de marido e de mulher, tratamento do marido, o tratamento da esposa, o convívio marital. Então apareceria tantas coisas que muitas vezes nós temos o Espírito de Deus. Nós dizemos assim, né, que temos o Espírito Santo. João escreveu em sua carta que quando nós temos o Espírito Santo, essas coisas ninguém precisa ensinar mais. Então tem coisas que não precisam ser ensinadas, porque o Espírito Santo ensina a sua igreja. Agora, por que então tem que ser falado essas coisas? Ô pastor, mas o senhor só repete, só sabe falar isso aí? Essa novela, viu? Não pega as coisas mais simples. Veja, descubra você, como disse Paulo, examine o homem a si mesmo e vê o que é que te sufoca. Qual é a fraqueza da sua carne? Não fale ao diabo. Não fale em oração. Mas você pode orar intensamente e pedir a Deus para te ajudar. Mas não balbucie, nem meneie os seus lábios. A pessoa ora só falando baixinho, meneando os lábios. Não faça isso, o diabo é bom de leitura. Ele só não pode ler o seu pensamento. Não balbucie, pense. Paulo disse, nós que somos de cima, andemos pensando nas coisas de cima.
Então, pensando, você é celestial, pensando nas coisas de Deus. Sempre pensando no que Deus tem feito de melhor para nós. E qual é o melhor que Deus tem feito por nós? Ele se entregou para nós. Esses dias no culto lá em Buritizal, eu estava dizendo para os irmãos da caminhada, não vamos entrar nisso, da caminhada do povo de Israel, saindo do Egito para a terra prometida, que era deles. Saiu, perderam a terra, ficou escravo, mas agora está regressando, porque Deus disse que faria isso. Então foram tantas lutas, tantas dificuldades, passaram pelo deserto, e eu perguntei para os irmãos, qual foi a pior parte para Israel nessa trajetória? O que você pensaria, você poderia me dizer? Qual foi a pior parte de Israel nessa caminhada? Alguém? Pode dizer se você pensar alguma coisa. Não é para criticar não, é só para o nosso pensamento. É só para nos ajudar. Poderíamos abrir exceção e cada um manifestar o seu pensamento. Mas o que você pensa, irmão Gilson, que foi o pior para Israel nessa caminhada? Por enquanto nada, irmão José Luiz, irmão Leôncio, não sugerir nada. Irmãos, a pior coisa foi não chegar em Canaã. Todos morreram no deserto. Não é isso uma coisa muito ruim? Isso foi o pior. Porque se tivesse chegado lá como Josué e Caleb, aí era o melhor, era o esperado. Então temos que tomar cuidado, porque isso representa a nossa vida. Estamos lutando, vamos à igreja, oramos, jejuamos. Ô pastor, não faça isso não. Tudo bem. Se você sentir, faça. Para te ajudar. Para ajudar a igreja. Mas então, estamos lutando, buscando, ouvindo. Mas muitas vezes murmurando, lamentando. Muitas vezes ainda conformando com o mundo. Ainda querendo que nossos filhos sejam como o mundo. Então vamos nos tornando antiquados, nós vamos perdendo a modernidade. Você vai ficando para trás, mas você vai ficando com a modernidade da eternidade. Os homens não. Se você fica moderno com a palavra de Deus, para o mundo você se torna antiquado. Porque a palavra de Deus ela é totalmente ao reverso do mundo, os pensamentos do mundo, mundano, e é isso que vai tirando a vida da igreja, porque o irmão Branham diz, o mundo vai entrando na igreja, o mundo vai entrando na igreja, então muitos pensam que para uma igreja ser boa, ela tem que ter uma grande movimentação de coisas que chamam a atenção da juventude, que prenda e segura a juventude. E o profeta não ensinou isso, então através disso começa a trazer esportes. Não que eu sou contra que um homem faça aí a sua caminhada e pratique o seu esporte, mas de repente começamos a fazer brincadeiras esportivas, e isso tudo é lá do mundo. Porque para ter certas atividades, elas são as mesmas que são praticadas lá. Então começamos a infiltrar isso dentro da igreja, e logo uma coisa e outra, logo já vem o bazar da pechincha, já vem o bazar de quitutes. Precisamos, irmãos, nós precisamos comprar um terreno, construir uma igreja para nós, não é verdade? Vamos fazer o bazar da pechincha? Não foi assim que Deus fez no Antigo Testamento, e não é assim no Novo Testamento. Então, Deus tem a sua ordem por meio da sua palavra.
Muitas vezes nós pensamos, olha onde nós nos reunimos, no fundo de um quintal, um simples cômodo, onde vem filhos de Deus. Muitas vezes pensamos, mas se fosse lá fora, viria muitas outras pessoas. Irmãos, eu não creio nisso. Eu não sou incrédulo. Porque o eleito, ele sujeita a qualquer lugar. Se falar, nós não temos isso como, nós vamos reunir lá debaixo da árvore, o eleito, para ele não tem problema. Não tem problema. Então não é caso de lugar, é caso de Deus em nosso coração. O irmão Branham diz, se o Espírito Santo está no seu coração, você não aguenta esperar que as portas da igreja se abrem, para você estar em companheirismo em torno da palavra de Deus. Eu penso essas coisas. Pode pensar, o pastor nosso é parado. Não sou. Eu espero no Senhor. Se o Senhor nos viu com salão, Ele nos dará um salão. Mas se o Senhor nos viu congregando, como a igreja primitiva, disse o irmão Branham, cada dia numa casa também vai ser. Nós dependemos dEle, é Ele que faz a sua obra, não somos nós. As pessoas são voltadas muito para o status e a beleza. E a beleza de Deus está dentro do coração de seus filhos. E Deus é adorado por meio da sua palavra. Então é isso que conforta o nosso coração. Porque hoje o que nós desejamos é essa palavra original. A palavra falada. Mas o que é a palavra falada? Muitas vezes, irmãos, estamos esperando a palavra falada para criar, como o irmão Branham criou, ou me perdoe, como Deus criou através do profeta. Deus criou através do irmão Branham, mas Ele criou também através de Moisés. E muitas vezes estamos esperando essa palavra falada e pensando que é essa que vai trazer a restauração da noiva. Não é essa palavra falada, é eu dizer para você, irmão, seja restaurado em nome de Jesus Cristo. Essa não te restaurará. A palavra falada que nos traz restauração é a palavra de Deus, que já foi falada e pregada pelo nosso Deus. Nela está toda a ordem de vida que nós precisamos viver. Ela tem a correção para os nossos atos ilegais para com Deus. Ela é a carta de amor. Você quer aprender o amor de Deus? Leia a carta de João. Olha o ensinamento de amor profundo que ele traz sobre a igreja, para os filhos de Deus. Então tudo isso é a palavra restauradora de Deus, que tem que ser pregada pelo poder de demonstração do Espírito. Agora o poder desta palavra muda a nossa vida, e isso é demonstrado na vida de cada eleito. Talvez queremos Deus demonstrando também em poder de cura divina, expulsar demônios, é bom, mas é melhor no poder de nossas vidas transformadas e um verdadeiro testemunho, não é? Então precisamos dos dois lados. Muitas vezes olhamos para um lado e esquecemos ao outro. Então que a nossa vida, ao ouvir a palavra de Deus, que é cheio de virtude, que ela possa trazer também essa demonstração de vida do Espírito em nós. Pois é por esta palavra que nós estamos vivendo. Então, quando nós deixamos de cumprir essa palavra, nós estamos hibridizando com o mundo. O Senhor Jesus, no meio dessa parábola, Ele contou a parábola da semente. O quê? Qual é a menor semente que existe? Ele conta essa parábola. O irmão Branham diz que a mostarda é a menor semente que existe. Ela é tão pequena, de um poder tamanho, que ela é plantada e vira uma enorme árvore. Agora, por que então que ele contou que a nossa fé
deve ser como o grão de mostarda. Irmãos, não é o caso do tamanho da semente, é o caso que ela não aceita, não tem como hibridizá-la, não tem jeito de misturar nada naquela semente. Então a nossa fé tem que ser daquele lá, que nada se mistura nela e contamina. Isso é uma fé original nessa palavra de Deus. Por isso a nossa fé tem que ser como essa semente de mostarda, que nada penetra, não tem jeito de misturar. Então a nossa fé na palavra de Deus, como temos aprendido, o mundo religioso não vai aprender. Quando lê Apocalipse, nunca vão entender as eras da igreja, que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Nunca saberão o sistema religioso, que 7 olhos, que é o trabalho da palavra de Deus falada, escrita para nós, também já cumpriu, que é os mensageiros Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Bram. Agora, nessa última era, Deus mandou o profeta para revelar a palavra e a palavra converter o nosso coração. Irmãos, ao ouvir esta mensagem da parte do profeta de Deus, isso proporciona para nós o verdadeiro nascimento, do nascer de novo. Então o profeta disse no parágrafo 131, a mensagem, a palavra falada e a semente original, ele disse assim: todos os filhos de Deus devem ser os mesmos. Sim, Senhor. Ser nascidos da palavra, e o Espírito traz de volta a palavra falada. Outra vez, como em João 3, veio nascer da água e do Espírito. Então toda vez que você vem e ouve a palavra, e a palavra encontra a boa terra no seu coração, que não é o espinho para sufocá-la, que não é a beira do caminho para ser pisada pelos homens que vão zombar e você vai deixar de lado, não é que cai em cima de pedras religiosas, onde a semente não pode crescer e ter raiz e o calor do dia matá-la, mas aquela terra boa onde a semente pode cair e produzir essa vida da palavra. Então vem a água do Espírito. O que é a água? A chuva temporã e a seródia. A chuva seródia, aquela chuva, que é normal do ano, e aquela temporã que muitas vezes cai em tempo tardio para molhar os frutos e eles amadurecerem. Então a chuva representa ensinamento. Então que o ensinamento de Deus, sempre aguando a semente eleita, a sua palavra em nossos corações. Então isso lhe traz outra vez ao lugar onde você deveria estar no princípio. Veio, esta foi a razão da morte de Cristo, nos trazer de volta novamente, onde? Filhos de Deus. 134. Agora, aí está para o traz exatamente de volta para a palavra falada. Então somos a palavra manifestada de Deus. Amém? Aleluia. Veio, Jesus disse a mesma coisa: aquele que crê em mim, as coisas que sou, para quem vim, e o propósito que eu, para trazer um homem de volta para crer na palavra de Deus e não tornar nada mais com isto. As obras que faço, vós também as fareis.
Irmãos, por que ainda não chegamos a isso? Porque ainda não somos a totalidade da palavra. Isso tem que ser averiguado. Então, a maior preocupação que eu tenho é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Meu irmão, mas os mistérios? Não, vamos encher do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos encher, Ele abre os mistérios. E sem Ele os mistérios serão ensinados, errados. Porque de acordo com a Bíblia, o que o profeta veio revelar é a Bíblia, mostrar a semente da serpente, o nome do Senhor Jesus que foi perdido nas eras, trouxe a restauração, então consertou o altar, abriu mistérios, as visões, como disse o profeta, que são vistas e interpretadas, ele disse no tempo dele, confundidas por muitos. Se nos dias dele, quando ele estava pregando, foi confuso e eles não entenderam, quanto mais hoje, há mais de 50 anos de sua morte, onde temos, pela graça de Deus em nossas mãos, as literaturas, mas ainda para entender o que são estas literaturas e cada conteúdo contido dentro delas, precisamos do Espírito Santo. Eu estou falando isso para crentes da mensagem. Não estou falando para crentes do mundo e nominais, porque eles não creem no profeta. Mas foi assim que a palavra falada de Deus declarou. A palavra falada de Deus para nós é Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Então, um profeta, ele é movido pela palavra de Deus. Então nós vemos, para cada eleito que crê no Senhor e crê em suas promessas, tem visto esta promessa cumprida, e temos visto que quem prometeu fazer isso, o fez. Do profeta, o sétimo anjo era somente o corpo, mas aquela voz que saiu, que emanou de dentro daquele ser humano, comprado, lavado, restaurado no sangue de Jesus, o nosso Senhor, produziu uma entrega tamanha de vida rendida nas mãos de Deus, que até hoje o diabo tira proveito disso para trazer na mente das pessoas, conforme o próprio profeta disse que Satanás faria, que esse ministério seria tão idêntico ao do Senhor Jesus, que eles confundiriam o profeta com o Senhor Jesus. Irmãos, isso é duro, mas é verdade. Quando a nossa vida for revestida pelo Espírito Santo, que falou em sua palavra e a revelou e complementou o que nós deveríamos entender por dentro da palavra, através da voz do sétimo anjo, é o mesmo Espírito Santo. Então podemos concluir que o mesmo Espírito Santo que trabalhou na vida dos profetas, trabalhou na vida de Moisés, é o mesmo Espírito Santo que se tornou carne humana, criou um corpo, que chamou Jesus, e o Espírito Santo habitou nele. Depois de sua morte e ressurreição, aquele mesmo Espírito Santo derramou-se em sua igreja. Aquele mesmo Espírito Santo veio nas eras da igreja.
é o mesmo Espírito Santo que nos leva de volta em todo o caminho para a eternidade. Por isso, vamos concluindo que sem Ele nada podemos fazer. Falar a palavra dele, sem Ele nós vamos cometer um engano. Muitas vezes falarmos de cor, que é muito bom, como disse o irmão Brana, mas não é isso que resolve. Porque podemos decorar a Bíblia e falar. Podemos decorar parágrafos da mensagem e dizer. Mas o que nós precisamos é que o Espírito Santo vivifique em nós essa palavra. Porque essa sua palavra é a vida eterna. Ela é a semente de Deus. Então é ela que nos restaurará. Tudo bem que Deus pode criar através dos lábios humanos, porque só Deus pode criar, como Ele criou através de Moisés, e sabemos que Ele criou através de William Branham. E muitas vezes nós queremos que Deus faça isso em nós, e nem consagrado em oração nós somos e queremos grandes acontecimentos. Muitas vezes não sujeitamos a Bíblia. Se nós não sujeitamos, nós não estamos cumprindo. Se nós estamos contrário a ela, o que Deus pode fazer, não pode fazer. Como disse o irmão Branco, não espere receber nada de Deus, se não estiver certo com Ele. Isso é duro, mas é uma realidade que nós temos que aprender. A nossa vida diante de Deus não pode ser de qualquer maneira. Estava conversando com o irmão Juninho. Tem coisas que nós ouvimos de velhos, né, irmão José Luiz? Vamos lembrar. Ainda lá no nosso tempo, nas denominações, eu era um garoto lá de 14, 15 anos, onde ouvia os companheiros, irmãos no grupo dizer: as pessoas só falam, né? Não fala nada do que vive. Então nós só falarmos não é o interessante é a vida e depois falar. Então que nisso Deus nos ajude, por meio dessa palavra falada, que é a semente original de Deus, é a boa semente. Mas quem é a boa semente? Então nós lemos que o Senhor Jesus diz: a boa semente aos filhos do reino. Por que somos a boa semente? Porque você nasceu dele. Nós estávamos nele antes da fundação do mundo. Por isso era necessário que ele fosse plantado para que nós nascêssemos. Foi necessário que ele adormecesse no Calvário para que a sua noiva saísse. Então, Deus, trazendo o profeta, manifestou a sua palavra ao profeta, e Deus está trabalhando através disso, voltando o nosso coração ao estado original. Aquilo que o diabo lesou em nossa vida, nos fez esquecer o que éramos. Hoje Deus está nos lembrando quem nós somos. Somos seus filhos. Não somos qualquer coisa. O irmão Branham disse: Satanás sempre tratará de vos chamar de gentinha. Não dê atenção a isso. Nós somos filhos e filhas de Deus. Querido Pai Celestial, nós te rendemos graças por sua palavra pura e santa. Sabemos que há muitos pensamentos misturados com esta palavra, muitas coisas Satanás tem trazido sobre a nossa vida para nos colocar contra a sua palavra. Repreenda isso de nossa vida, Senhor.
nos dá aquele Espírito Santo, manso, humilde, aquele espírito de sujeição. Sempre a mansidão está em nossos corações. Controla o nosso sistema nervoso, Pai. Sabemos que estamos vivendo, como disse o seu profeta, em uma era neurótica, uma era agitada. Agitação por todos os lados. E como o profeta pregou, Pai, muitas vezes agitação dentro de nosso lar. Corremos, fazemos pressão, isso traz uma agitação de um sobre o outro, e temos que esperar. Nos ensine a ser pacienciosos, não formar pressão sobre os outros, como pai não formar pressão sobre o filho, como filho não ter um espírito insubmisso, mas um espírito que submete ao pai e à mãe, como irmãos na igreja, que possamos estar interessados no bem-estar uns dos outros, orando uns pelos outros, Senhor, pois somos um corpo, cada um de nós carece de carinho, de amor, de cuidado, de interesse humano. O Senhor se interessou por nós, o Senhor nos amou. Abençoa cada lar, Pai, cada vida. Que a graça do Senhor abençoe cada família representada aqui nesta noite, aqueles que não estão, cada lar de cada irmão que está nos ouvindo através da internet. Seja um lar abençoado, cheio da sua presença, da sua paz, da sua bonança. Muito obrigado por tudo, Pai, pela vida, a saúde que o Senhor tem nos oferecido. Enquanto estamos vivendo aqui nesta terra, que possamos gozar da parte do Senhor a boa saúde. Mas se houver enfermidade, o Senhor é glorificado e ainda é o curador. Abençoe cada pessoa que porventura tem uma enfermidade neste momento. Por autoridade da sua palavra eu repreendo, no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Dê uma semana abençoada a cada um, Pai. Em sua presença, nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos em paz.